Na última palestra, iniciamos a apresentação do tema O Grande Julgamento. Roberto Conrad Filho conclui hoje a apresentação do mesmo. Em nossa última palestra, demonstramos que a Bíblia afirma categoricamente que haverá um julgamento final e que haverá recompensa cabível a cada caso. Demonstramos que a diferença entre salvação e perdição, ou seja, entre vida eterna e destruição, depende exclusivamente de nossa aceitação ou não de Cristo e de sua vontade. Nós decidimos nosso caso no tribunal divino. Mas restam algumas perguntas por responder. Quando ocorrerá o julgamento final? A Bíblia tem a resposta. No livro Apocalipse 14, 6 e 7 lemos: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregá-lo aos que habitam na terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo refere-se ao tempo do fim, conforme apontam as mensagens apocalípticas de São João. A Bíblia afirma que o grande julgamento deve ser processado antes da segunda vinda de Cristo, porque quando ele regressar, virá para aplicar a sentença. A Bíblia também afirma que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai regressar. São Mateus 24, 36. Alguém poderia dizer, então, se não sabemos quando Cristo vai regressar, não podemos saber quando o juízo vai se realizar. Engano. A Bíblia indica de modo inquestionável que o grande julgamento já está em andamento e que, portanto, a volta de Jesus à terra está muito próxima. Através de uma profecia maravilhosa do profeta Daniel, Deus declarou quando e onde o grande julgamento seria iniciado. A profecia está em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. No estudo das profecias bíblicas, sabemos que um dia profético corresponde a um ano literal. 2.300 tardes e manhãs correspondem a 2.300 dias proféticos, ou seja, 2.300 anos. De acordo com Números 11:34 e Ezequiel 4, 6 e 7. A profecia de Daniel indica que os 2.300 anos começaram no outono de 457 a.C. Uma simples conta de aritmética nos leva ao outono de 1844, quando o santuário deveria ser purificado. Mas o que é a purificação do santuário? O que é que isso tem a ver com o grande julgamento? São Paulo, escrevendo aos Hebreus, declarou que os serviços do santuário do deserto eram figuras do verdadeiro santuário, Hebreus 9, 24. No livro de Levítico, no capítulo 16, temos a descrição da festividade mais importante dos judeus, o dia do juízo ou da expiação. Essa festa magna em Israel era feita para limpar a iniquidade do povo de Deus, Levítico 16, 16. Este dia da expiação ou juízo era o mais importante no calendário eclesiástico judeu. Era chamado de Yoma, o dia. Acontecia no 10º dia do 7º mês, o que corresponde ao nosso mês de outubro. Cada pessoa deveria afligir sua alma, confessar e abandonar pecados, pois diz a Bíblia, quem não afligir sua alma será cortado de Israel. Levítico 23, 29. Quem não confessasse e abandonasse seus pecados seria eliminado. Nesse dia, 10 do 7º mês, havia um ritual especial em que um bode era sacrificado em favor de todo o povo, isto é, de cada indivíduo que havia confessado seus pecados durante o ano. Aquele bode sacrificado representava o Senhor Jesus, que um dia derramaria seu sangue para nos purificar de todo o pecado. 1 São João 1, 7 e 9. Quando o sumo sacerdote saía de dentro do santuário e transferia todos os pecados ao bode emissário, que era morto no deserto, o santuário ficava purificado e o povo perdoado e salvo. O santuário do céu, no qual Cristo é o mediador de uma nova aliança, o grande sumo sacerdote, precisa ser purificado dos registros de pecado lá arquivados. Isso se faz mediante avaliação e julgamento. E temos que lembrar que o julgamento é para declarar ao universo que Deus é justo e que seu governo é justiça e equidade. Aí surge a grande pergunta: estão nossos pecados perdoados? Sim ou não? Nós decidimos nosso destino eterno. Há teólogos que ensinam por aí que, uma vez salvos, salvos para sempre. Este ensino é falso, pois, após nossa conversão, podemos cair da graça e voltar à velha vida de pecados. Ainda temos de lutar contra o nosso eu, nossa carne e vontades humanas que se opõem à vontade divina. Leia com atenção Romanos 7.
Nós somos responsáveis também por toda a influência que exercemos e suas consequências, mesmo após nossa morte. É certo que Deus sabe o fim desde o princípio e sua presciência revela conhecimento antecipado de tudo o que ainda não aconteceu. Mas para vindicar a sua justiça, o seu amor, o seu governo íntegro e imparcial, Ele precisa realizar o grande julgamento para que todos os seres do universo tenham a certeza absoluta de que Ele é puro, perfeito, bom e fiel. Esse trabalho de avaliação das atividades e escolhas das pessoas e do próprio caráter de Deus começou em 1844. Sim, o grande julgamento iniciou-se em 1844 e tem 3 fases distintas. Primeira, de investigação, que vai desde aquela data até pouco antes da segunda vinda de Cristo. A segunda fase é a da decisão, que ocorrerá durante os 1000 anos em que os justos estarão no céu com Cristo, confirmando a decisão da primeira fase. E na terceira fase, a executiva, após os 1000 anos, quando cada um receberá o galardão segundo as suas obras. Os justos a vida eterna e os ímpios a destruição final. Apocalipse 20 esclarece a segunda e a terceira fases. Que cena! O tribunal em andamento, em nosso caso sendo julgado. O juiz está assentado, os registros são trazidos. Lá está também nosso advogado de defesa, Jesus, e os anjos, fiéis testemunhas. Cenas desse grande julgamento são descritas com detalhes em Daniel 7, verso 9 e Apocalipse 20, verso 12. O julgamento de 1844 começa pelos mortos: Adão, Abel, Noé, Abraão, José, Davi. Ano após ano o julgamento avança. Logo chegará aos casos dos vivos, a nós. Então nossos nomes lidos, os livros de anjos serão testemunhas a nosso favor ou contra nós. O advogado fiel confirmará a sentença e nosso destino eterno estará selado para sempre. Quando o último caso for julgado, findará a graça perdoadora, e sairá o decreto de Apocalipse 22, 11, quem é injusto, faça injustiça. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, que seja justo, e quem é santo, santifique-se ainda. O grande julgamento ainda está em andamento. Ainda é tempo de confessarmos e abandonarmos nossos pecados, pois nosso advogado de defesa está a postos. Ele deseja perdoar e salvar. Prezado amigo, se o seu nome estivesse sendo julgado neste momento, estaria você seguro de sua salvação? Já confessou todos os seus pecados? Já acertou tudo com Deus e com o seu próximo? Meu desejo é o de que sim. Que Deus lhe dê seu perdão e salvação. Aceitando a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida, você não precisa temer o grande julgamento. Ele irá decidir seu caso e declarar que você é inocente, perdoado e salvo. Salvo para sempre.